Botando para gravar agora. Tá? Eu não vou fazer outra chamada, não. Essa é a única, podem botar o nome. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, estamos. Uhum. Encerrei a gravação só para vocês ficarem com a tela toda de slide. Estão vendo a tela grande? Estamos sim. Então, tá bom, pessoal. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho das patologias do esôfago. E essas são as condições mais comuns que a gente encontra quando fala de patologia esofagiana. As esofagites, né, que elas podem estar relacionadas à doença de refluxo, é o que a gente vai estar abordando hoje. Lembrar que os processos, né, inflamatórios do esôfago também podem estar associados a alguma infecção fúngica, exemplo, cândida. A gente pode ter infecção viral, como citomegalovírus, fazendo esses processos inflamatórios também. Mas se a gente for comparar o processo inflamatório esofagiano, a gente vê ele com maior frequência relacionado à doença do refluxo. Quando a gente fala de doença do refluxo gastroesofágico, a gente fala também de esôfago de Barrett, que eu vou estar apresentando essa condição hoje para vocês. E as neoplasias malignas do esôfago, que é o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas. Então, aqui, lembrando também, além das condições infecciosas, que é quando a gente tem algum agente, traumas, né, relacionados, às vezes, a alguma alimentação, algum procedimento. A gente pode ter processos inflamatórios também, como, por exemplo, faz uso de uma medicação. Pacientes que, às vezes, têm o hábito de tomar algum comprimido sem estar fazendo uso de líquido, a gente pode ter uma esofagite química por esse medicamento. Então, existem várias condições relacionadas ao processo inflamatório. Quando a gente fala do esôfago, lembrar que as neoplasias malignas de esôfago são mais comuns do que as neoplasias benignas. Raras vezes a gente tem alguma neoplasia benigna no esôfago. No esôfago a gente tem uma quantidade, né, muito maior de processos inflamatórios infecciosos, e quando a gente encontra neoplasia, a gente encontra lesões malignas. Sem contar que, quando vocês estiverem na disciplina de gastro, vocês vão estudar alguns distúrbios relacionados à malformação do órgão e distúrbios de condução também. Então, né, quando a gente fala esofagite de refluxo, é um processo inflamatório que a gente vai estar vendo no esôfago, e esse processo inflamatório, ele acontece quando a gente tem o refluxo, né, do conteúdo que está dentro do estômago ou dentro dessa primeira, né, porção aqui do adenal. Nessa condição, o que vai acontecer, né? Eu vou ter o conteúdo que está, né, que já passou pelo esôfago, ele vai estar refluindo para dentro do tubo esofagiano. Quais são, né, manifestações que esse paciente vai apresentar para que vocês comecem a suspeitar dessa condição? O paciente tem aquela queimação, né, persistente epigástrica e retroesternal, que a gente vai chamar isso de azia. Essa condição, essa queimação, ela alivia muitas das vezes quando esse paciente ele faz, né, a ingestão de alimentos, ou ela também pode aliviar com o uso de medicamentos antiácidos. Algumas vezes esses pacientes eles têm dor e não só aquela sensação de queimação, eructação, que são os arrotos, né? Aquela sensação de regurgitação. Essa sensação de regurgitação é quando vocês podem comparar, por exemplo, quando a gente faz uma refeição absurdamente copiosa, né? A gente sabe que comeu demais, comeu mais do que precisava porque a comida estava deliciosa. A gente fica com aquela sensação de estar entupido de fato de comida. E algumas vezes a gente sente esse conteúdo voltando. Isso pode acontecer nesses pacientes que têm um refluxo, mesmo quando eles não fazem, né, essa refeição tão copiosa. Porque nas pessoas que não têm essa comorbidade relacionadas ao esfíncter esofagiano inferior,
esse retorno do conteúdo ele vai acontecer em refeições extremamente copiosas, o que a gente não vê, né, nos pacientes que têm o refluxo. Pequenas quantidades de alimento podem estar levando a essa situação. Uma outra manifestação nesses pacientes, e que é muito comum e a gente tem que investigar, é mandatório a gente estar investigando, o paciente que tem tosse crônica. Então, se perguntarem, quais condições a gente precisa investigar num paciente que tem tosse crônica? Dentre as possibilidades relacionadas ao trato digestivo, esofagite de refluxo é essa condição, tá? Aqui, então, só para estar lembrando para vocês um pouquinho da histologia, né? Qual é o epitélio que a gente tem que está revestindo internamente o esôfago? Aqui a gente tem o epitélio escamoso. O epitélio que a gente tem no esôfago não é o epitélio que a gente tem dentro do estômago. Aqui a gente tem um epitélio colunar, um epitélio cilíndrico. E daqui de baixo, né, do estômago para o intestino, o epitélio é igual. Exceto, então, nessa primeira porção do trato digestivo, que é o esôfago, onde a gente tem um epitélio escamoso. O epitélio que a gente tem revestindo internamente o estômago, ele é um epitélio que ele está preparado para lidar com um conteúdo extremamente ácido. Quando o bolo alimentar ele chega dentro do estômago, ele é adicionado, né, de enzimas que vão fazer com que esse conteúdo ele se torne extremamente ácido. Esse conteúdo ácido não é um conteúdo que está adequado para retornar para essa porção inferior do esôfago, principalmente por conta da acidez dele. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter. O conteúdo que está aqui, né, que é um conteúdo que já foi misturado com essas enzimas digestivas, ele começa a refluir e ele vai fazer contato com esse terço distal aqui do esôfago. A gente precisa entender que o relaxamento, né, do esfíncter esofagiano inferior, que eu vou mostrar de novo aqui, ó, aqui a gente tem, né, o esfíncter, que é uma musculatura mais firme. Esse esfíncter aqui, ele relaxa, né, de hora em hora, e quando a gente faz refeições, a gente tem um relaxamento, né, desse esfíncter que é um relaxamento fisiológico. Quando a gente tem esse esfíncter relaxando mais vezes, né, do que uma vez por hora, a gente começa a achar que essa condição pode estar relacionada a alguma patologia. Existem condições, né, que são consideradas predisponentes para que esse indivíduo ele faça mais regurgitações, faça mais retorno e mais relaxamentos do esfíncter esofagiano inferior. Quais são essas situações? Uso de bebida alcoólica, cigarro, obesidade e gravidez. Alguém consegue entender por que a obesidade e a gravidez, juntamente com a distensão gástrica, podem estar relacionados a isso? Você começa a imaginar que você tem, né, dentro da cavidade, aqui a gente tem a musculatura diafragmática. Quando a gente faz uma refeição e introduz uma quantidade muito grande de alimentos dentro do estômago ou na nossa cavidade abdominal, existe a obesidade, que é uma quantidade acentuada de moléculas de gordura, ou na paciente que está gestante, ou seja, aquela distensão abdominal, vai fazer uma pressão, né, aqui sobre a musculatura diafragmática e vai competir espaço junto com o estômago. Então, essas situações, né, favorecem que o conteúdo que está dentro do estômago reflua para dentro do esôfago. O uso de anti-inflamatórios e a hérnia de hiato, essas são as condições. A hérnia de hiato é quando a gente tem, aqui vocês conseguem ver que o estômago, vou passar em outra cor aqui, que o estômago, ele fica aqui embaixo, né? Essa parte do estômago fica embaixo da musculatura diafragmática. No paciente que tem hérnia de hiato, essa parte aqui que eu estou circulando em vermelho agora, ela fica acima da musculatura diafragmática. Então, a gente tem um pedaço do estômago aqui em cima. E isso vai facilitar o retorno, né, do conteúdo para dentro do terço distal do esôfago. Existem, né, as barreiras anatômicas e funcionais, que são barreiras anti-refluxo. E quais são os fatores que estão relacionados? O epitélio esofagiano, a gente tem no esôfago um epitélio escamoso estratificado, então, como eu já disse para vocês, é um epitélio que é diferente do epitélio gástrico. E
a gente tem secreção de bicarbonato e de mucina, que são as substâncias neutralizadoras, além do movimento peristáltico. O movimento peristáltico ele vai estar sempre tendendo a levar, né, o conteúdo alimentar de cima para baixo, e nunca o contrário. E como barreira, né, anatômica, a gente tem o tônus, que é a força do esfíncter esofagiano inferior que fica nesse lugar aqui, além da musculatura diafragmática. Isso aqui é um músculo que vai fazer uma pressão, né, para evitar que esse conteúdo ele esteja retornando. Se a gente tiver algum problema nessas condições, a gente pode estar encontrando o refluxo desse conteúdo. Hoje, para a gente fazer o diagnóstico de refluxo, esofagite de refluxo, né, ou doença do refluxo, o exame padrão ouro é chamado de pH-metria de 24 horas. Esse exame a gente vai fazer depois, né, que tem uma história clínica bem colhida desse paciente, que vai ter aquelas informações relacionadas à clínica de um paciente que está fazendo refluxo do conteúdo ácido para dentro do terço inferior do esôfago. Então, suspeitando, a gente submete o paciente a esse exame que vai confirmar, ele vai ver a quantidade de ácido que vai estar refluindo para o esôfago dentro de um período de 24 horas. Esse paciente, ele tendo, né, uma suspeita, um diagnóstico de esofagite de refluxo, esse paciente ele vai ser submetido a uma endoscopia digestiva alta. Esse é o exame que a gente faz para ter uma observação direta da mucosa, né, do revestimento do esôfago. O revestimento do esôfago, ele é um revestimento mais pálido, ele é mais brancacento do que o revestimento do estômago. Quando a gente olha via endoscópica, a gente consegue diferenciar a coloração do esôfago da coloração do estômago. O que vai, né, chamar a atenção na esofagite de refluxo é que vão aparecer áreas, né, mais avermelhadas, ou ulcerações, ou erosões. Essas são lesões que a gente consegue identificar macroscopicamente. Quando a lesão é inicial, né, a gente pode não ter lesões macroscópicas, ou seja, lesões que são vistas via endoscópica. Com a progressão ou a manutenção desse refluxo, a gente começa a ter a possibilidade de fazer essas lesões que são vistas endoscopicamente. Quando o endoscopista ele faz a endoscopia e identifica alguma área suspeita, qual que é o próximo passo, né? Biopsiar. Ele identifica. Hoje, quando é feita uma endoscopia, como é que eu vou... isso não só na endoscopia digestiva alta. Quando você faz a baixa também, a gente mede, né, o quanto que foi introduzido do cano, do tubo, pela cavidade oral ou pela cavidade anal, e você mede o quanto você entrou desse aparelho para você saber exatamente onde está a lesão. Os endoscopistas, eles referem a medida para a lesão do esôfago através de uma medida dos incisivos, dos dentes. Então, quanto que o tubo passou do dente, dos incisivos. Para quê? Para você identificar qual é a localização exata daquela área suspeita de lesão, daquela área agredida. Então, foi feita a biópsia. O que a gente espera encontrar, né, nesse tecido que a gente biopsiou, que ele está diferente, aqui ele está avermelhado, pode estar sangrando, né? O que a gente espera encontrar? Um epitélio hiperplasiado, que é um epitélio reacional. Essas papilas, elas ficam alongadas e a gente encontra células inflamatórias. Quais são as células inflamatórias de fase aguda que a gente encontra quando está exatamente frente ao processo agressor? Quais são essas células? São os neutrófilos, né? Que são as células inflamatórias de fase aguda, e pode encontrar alguns eosinófilos também. Esses eosinófilos também falam muito a favor de doença de refluxo ou a situações de alergia alimentar. Encontrando essas células, e aqui vocês vão estar vendo o grupamento delas, ó, em cima do epitélio. Aqui a gente tem o epitélio escamoso. Se eu encontro, né, esse epitélio hiperplasiado e com essas células inflamatórias,
eu vou fazer o diagnóstico de esofagite. Se eu tiver a clínica, né, a história de refluxo, esofagite de refluxo. Quais são possíveis complicações que esse paciente com esofagite ele pode ter? Ele pode fazer a lesão desse epitélio. Quando eu faço a lesão desse epitélio e eu assim, lesiono de maneira acentuada, o que vai acontecendo aqui? Eu vou destruir essa parte de cima. Se eu destruo esse revestimento aqui, esse revestimento é o mesmo que a gente está vendo aqui. Se eu destruo esse revestimento, eu posso fazer uma ulceração. Quando eu destruo esse revestimento aqui, eu vou ter a possibilidade de encontrar áreas de sangramento. O que são estenoses? Estenoses podem acontecer quando eu tenho essas áreas de inflamação seguidas de cicatrização. Isso pode fazer com que a luz do esôfago se torne estreitada. Todas as vezes que eu tenho estreitamento da luz ou de um órgão por algum motivo, eu vou chamar isso de estenose, diminuição da luz de um órgão. Esse paciente que teve essa ulceração, ele pode ter vômitos com sangue ou ele pode engolir esse conteúdo que sangrou e ter esse sangue digerido nas fezes, que é o que a gente vai chamar de melena. Então, a melena é quando ele sai nas fezes e o vômito com sangue a gente vai chamar de hematêmese. Outras situações que a gente pode encontrar são o esôfago de Barrett, que eu vou falar com vocês daqui para frente, e o adenocarcinoma. Vocês estão... alguém está fazendo alguma pergunta no chat? Porque eu não estou olhando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, por favor, tá? Nenhuma pergunta, Tá, professora. porque vai chegando... Como vocês estão botando chamada, tá chegando mensagem toda hora e eu não estou olhando. O que a gente tem nessa imagem? Aqui, ó, é o epitélio escamoso. Esse é o epitélio do esôfago. É como se o esôfago tivesse aqui, ó. A gente está vendo deitado. E aqui eu vou começar o estômago. Aqui. Sumiu, mas eu tinha aqui. Então, eu estou olhando essa imagem dessa maneira. Aqui eu tenho o epitélio escamoso, é o esôfago. E aqui eu tenho a parte que é o epitélio colunar, que é o epitélio do estômago. Existe uma condição que vocês vão escutar falar muito, que é chamada de esôfago de Barrett. Essa é uma condição que a gente precisa ter uma certa atenção. É uma condição que ela vai se desenvolver, né, como uma complicação da doença de refluxo. Essa condição ela é caracterizada pela presença de metaplasia intestinal na mucosa esofagiana. O que vai acontecer? O paciente que ele tem a doença de refluxo, vocês estão vendo meu desenho vermelho aqui em cima? Deixa eu ver. Esse paciente ele vai ter o conteúdo que está aqui refluindo para o terço distal do esôfago. Vocês estão vendo minhas bolinhas? Então, essa parte aqui onde eu estou circulando agora é o terço distal do esôfago. E aqui eu também circulei o esfíncter esofagiano inferior. Essas bolinhas pequenininhas, que são correspondentes ao conteúdo que está retornando do estômago, é um conteúdo que, como eu disse para vocês, é um conteúdo que tem uma acidez acentuada, porque esse conteúdo aqui, esse bolo alimentar, ele se juntou, né, aqui no estômago com o suco gástrico e ele vai se tornando mais ácido. Quando esse alimento ele retorna no paciente que tem refluxo, esse epitélio do esôfago, que é o epitélio escamoso, que é esse epitélio aqui, ele não está preparado para receber um conteúdo com tamanha acidez. Então, esse conteúdo ácido ele vai retornando, vai retornando, vai retornando. Esse epitélio do terço distal do esôfago, ele começa a sofrer uma alteração. A agressão crônica a esse epitélio vai fazer com que esse epitélio, que é escamoso, ele comece a sofrer uma alteração para um epitélio colunar metaplásico do tipo intestinal. Alguém lembra qual é a definição de metaplasia que vocês já viram nesse período? Alguém lembra o que é? É a substituição por outro tipo de epitélio? Exatamente. Exatamente. A metaplasia é uma alteração adaptativa, onde a gente tem
a substituição de um epitélio por um outro epitélio mais resistente. O esôfago de Barrett é um exemplo, né, de metaplasia. Qual é um outro exemplo de metaplasia que a gente viu? Eu acho que eu que dei essa aula para vocês. A metaplasia que a gente vê no tabagista, que lá aquelas células da árvore respiratória, elas vão se tornando células mais resistentes à temperatura da fumaça e àquele agente agressor. E assim, muitas das vezes, se desenvolve os carcinomas de pulmão. E aqui, esse epitélio do terço distal do esôfago, ele vai sofrer uma alteração para tentar se tornar um epitélio mais resistente a esse conteúdo ácido. Esse epitélio, que é um epitélio escamoso, ele vai sofrer uma metaplasia, se transformando num epitélio colunar metaplásico do tipo intestinal. Ele vai ficar um epitélio parecido com o epitélio restante do estômago, só que ele vai ter células caliciformes, que são células que a gente encontra, né, no epitélio do intestino. Qual que é a importância disso? A metaplasia, num primeiro momento, ela é apenas uma alteração adaptativa. Agora, a metaplasia, ela pode evoluir para uma lesão displásica e uma lesão neoplásica maligna. Ou seja, é uma lesão que a gente tem que ter, uma alteração que a gente precisa ter atenção, porque se aquelas células estão modificadas. Se elas estão modificadas, é que existiu algum agente agressor para ela precisar se adaptar. Aquela adaptação, ela pode continuar apenas como uma alteração adaptativa, ou seja, uma metaplasia ela pode ser para sempre uma metaplasia. Uma metaplasia ela pode regredir e o epitélio voltar a ser como ele era antes, se a condição de agressão for removida, ou essa metaplasia ela pode progredir e se transformar numa lesão maligna. Então, é assim que a gente tem que entender esse processo e tem que ter atenção. Esses pacientes com esôfago de Barrett precisam ser acompanhados mais de perto, porque temos, então, uma alteração metaplásica e a possibilidade de evoluir para uma malignidade existe. Essa é a atenção que a gente precisa ter. Qual que é a lesão maligna do esôfago que se desenvolve do esôfago de Barrett? É essa daqui, adenocarcinoma gástrico ou adenocarcinoma esofagiano. Então, o paciente tem uma clínica, eu fiz a pH-metria de 24 horas, vi que tinha refluxo, ou não fiz a pH-metria de 24 horas, só fiz uma endoscopia, encontrei uma área suspeita. Como é que é a área suspeita de esôfago de Barrett? Uma área que já tem alteração metaplásica, é uma área irregular, no terço distal do esôfago, a localização é extremamente importante, a metaplasia a gente vê na parte de baixo do esôfago, próximo já à junção esôfago-gástrica, tá? É terço distal. E macroscopicamente, essa lesão ela fica avermelhada ou alaranjada. Vocês muitas das vezes vão encontrar essa descrição aqui para a área de metaplasia. Uma mucosa de coloração salmão ou uma coloração alaranjada e de aspecto aveludado. Encontrando essa descrição, vocês têm que pensar em esôfago de Barrett. Essa é a visão macroscópica. Aí o endoscopista vai lá e biopsia essa área. Se encontrar nessa área, que ainda é o esôfago, um epitélio do tipo colunar com células caliciformes, a gente vai fazer o diagnóstico de quê? Metaplasia intestinal, tá? Nessas áreas, a gente precisa ter atenção para alterações displásicas e para alterações neoplásicas malignas. Aqui, então, eu tenho o epitélio escamoso do esôfago. E se o endoscopista falar para a gente, eu estou no terço distal do esôfago, é para eu encontrar esse tipo de célula aqui? Não, essas células aqui fazem parte da mucosa gástrica intestinal. Não é para eu encontrar. Se eu encontro essas células, eu estou frente a uma alteração metaplásica. E essa célula caliciforme é uma célula importante para a gente estar fazendo o diagnóstico de metaplasia intestinal de esôfago de Barrett. Como é que é a evolução, então, desse processo? Eu tenho um epitélio escamoso, eu tenho, primeiramente, uma esofagite. A esofagite que é relacionada a essa condição é a esofagite de refluxo. Outras esofagites podem acontecer também, mas a que é relacionada
ao esôfago de Barrett, a esofagite de refluxo. Eu tenho conteúdo, né, ácido refluindo por terço distal do esôfago. O que vai acontecer com esse epitélio do esôfago? Ele vai sofrer uma metaplasia, se transformando num epitélio modificado e mais resistente para aquela condição. Um epitélio colunar com célula caliciforme. Essa alteração persiste, o paciente continua tendo refluxo. O que pode acontecer nesse epitélio? Uma displasia, uma alteração que é considerada pré-neoplásica. Se essa alteração progredir, eu posso ter o desenvolvimento no terço distal do esôfago de adenocarcinoma de esôfago. Então, quando a gente fala de neoplasias malignas do esôfago, lembrar que as malignas são mais comuns do que as benignas. Essas lesões, muitas das vezes, elas são assintomáticas, o que dificulta um pouco e atrasa um pouco o diagnóstico delas. Quando que essas lesões, elas são diagnosticadas? Quando o paciente, ele já está com condições de dificuldades para engolir. Primeiro, esse paciente ele tem dificuldade para engolir alimentos que são secos e são sólidos. Com a progressão da lesão, o paciente passa a ter dificuldade para estar engolindo alimentos que são pastosos, e depois líquidos, e depois água. Então, o paciente, né, começa a manifestar de uma maneira inespecífica, que é aquele desconforto epigástrico, e ele passa depois a ter essa dificuldade de alimentação, de deglutição. Se a gente conseguir diagnosticar precoce essas lesões, obviamente melhora muito o tratamento. Isso em qualquer condição. Por isso o diagnóstico precoce em tudo é tão importante. Quando a gente fala de carcinomas de esôfago, que são as lesões que surgem do epitélio, a gente tem dois tipos: carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma. Homens são mais acometidos e é uma doença que aumenta a incidência com a idade. Quais são fatores que são importantes, né, considerados predisponentes para a gente ter o desenvolvimento de carcinomas do esôfago? Esofagite do terço médio distal, principalmente de refluxo, consumo baixo de frutas e vegetais, cigarro e bebida alcoólica, alimentos contaminados, alimentos enlatados, alimentos defumados, ingestão de alimentos quentes, e aqui a gente vê uma incidência aumentada aqui no país, né, de lesões malignas do esôfago no sul do país, porque é uma área mais fria, onde as pessoas têm mais o hábito de ingerirem bebidas quentes. Então, o excesso de bebidas quentes é relacionado com o aumento da incidência dessas lesões de esôfago. Esofagite de refluxo e Barrett, lesões, né, com estreitamento, acalase de divertículo e alguns tipos de infecção, né, por vírus de papiloma humano. Esses são os dois principais tipos. Isso aqui é muito importante que vocês saibam, né? O adenocarcinoma é aquele tumor do esôfago que vai surgir do Barrett. Ele acontece lá na parte de baixo, no esôfago distal. E o tipo mais comum, então vocês vão dividir o esôfago assim, né? Aqui você tem o adenocarcinoma, que é relacionado com Barrett. E nessa parte aqui a gente tem o tipo mais comum, que é o carcinoma de células escamosas, que é o tumor que surge do epitélio que reveste o esôfago, o epitélio escamoso. Esse tumor, que é o mais comum que a gente tem no esôfago, ele é relacionado principalmente ao tabagismo e etilismo. Esse tumor aqui tem um pior prognóstico do que o adenocarcinoma, que é o tumor que surge aqui na parte de baixo, que está, na maioria das vezes, relacionado ao refluxo, à doença de refluxo e ao esôfago de Barrett. Como que essas lesões malignas, né, elas podem se apresentar? Como eu mostrei para vocês na prática, né, existe uma série de formas de apresentação das lesões malignas. Elas podem, né, se mostrar assim, irregulares, essas áreas brancas aqui que podem ser áreas de necrose recobertas por fibrina, ou podem ser áreas ulceradas,
podem formar esses pólipos ou essas vegetações. Então, tem uma série de formas de apresentação. Aqui a gente tem uma lesão também, a área ela é polipoide, na outra área era ulcerada. Essas áreas mais avermelhadas podem ser áreas de sangramento. Esse paciente ele vai apresentar dificuldade e dor para ingerir alimentos, ele pode ter vômitos com sangue, emagrecimento e dor, né? Então, a gente vai começar a investigar esse paciente. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A endoscopia digestiva alta com a biópsia. A endoscopia, ela consegue, né? Como você faz uma visão direta por dentro do órgão, você consegue identificar desde lesões pequenininhas até lesões maiores. Quando a gente fala de adenocarcinoma, isso vai estar presente, né, nos outros órgãos aqui que a gente vai estar estudando hoje. Os adenocarcinomas, eles têm dois padrões morfológicos. Ele pode formar essas bolas aqui. Isso aqui é a formação de glândulas. Vocês vão lembrar disso aqui quando vocês lembrarem do epitélio glandular que a gente vê no adenocarcinoma. Essa lesão que forma glândulas, a gente vai falar que é o padrão intestinal da lesão. É uma lesão de melhor prognóstico. Quando a gente tem esse tipo de célula aqui, que vocês vão estar vendo em outros órgãos, é importante que vocês saibam, essas células aqui são chamadas de células em anel de Sinnett. Elas têm um amplo citoplasma e o núcleo delas, que é esse roxinho, é bem voltado para a periferia. Essas células fazem diagnóstico de um adenocarcinoma pouco diferenciado, com células em anel de Sinnett. Essa lesão aqui, ela tem um pior prognóstico. São lesões pouco diferenciadas. O que a gente está vendo aqui? Ó? O estômago, esse aqui é o preguiamento gástrico. E aqui eu tenho uma lesão no esôfago. Uma lesão úlcero vegetante, uma lesão localizada no terço distal do esôfago, já próxima do estômago. É uma lesão que, na maioria das vezes, vem relacionada com a esofagite de refluxo. Aqui, lembra que eu tinha falado com vocês? O esôfago é um órgão um pouco mais claro do que o estômago. Aqui, ó, a gente tem um órgão mais pardo claro. Aqui a gente tem um órgão com uma coloração mais brancacenta. É fácil da gente identificar a transição de um epitélio para outro. Lembrando para vocês que a gente tem dois tipos distintos de epitélio. Aqui eu tenho o epitélio escamoso e aqui eu tenho o epitélio glandular. E aqui eu tenho a área onde eu posso encontrar o desenvolvimento dessas lesões. Essas lesões relacionadas ao refluxo podem acontecer aqui, ó, na junção esôfago-gástrica, no terço distal do esôfago. E o outro tipo de tumor, que é o carcinoma de células escamosas, lembrando que é o tumor que surge do epitélio, que é o epitélio que dá origem ao órgão, né? O epitélio que reveste o órgão, o epitélio escamoso. O epitélio escamoso, ele caracteristicamente, ele forma, né, essas estruturas aqui, que são as pérolas córneas. Então, é uma forma da gente estar identificando. O que vocês precisam saber de carcinoma de células escamosas? Que são tumores localizados no terço médio do esôfago, e que são lesões que são relacionadas ao etilismo e do tabagismo. São lesões de melhor prognóstico, de pior prognóstico do que os adenocarcinomas, com uma sobrevida menor, são lesões de maior agressividade. Quando essas lesões elas são bem diferenciadas, a gente pode encontrar as pérolas córneas. O encontro de estruturas que remetem ao epitélio original fala a favor da lesão quando ela é mais parecida, dela ser mais bem diferenciada. São lesões de menor agressividade. E as lesões que não formam essas pérolas córneas são as lesões menos diferenciadas, que são as lesões de maior agressividade. Essas lesões, elas podem formar, né, essas massas, vegetações. Elas podem, imaginem que isso aqui é um órgão que está fechado. O alimento vai estar passando com facilidade aqui,
Não. Por isso, esse paciente vai ter dificuldade para deglutir. E essa massa, conforme ela vai ocupando a luz, o paciente vai tendo essas dificuldades de maneira progressiva. Inicialmente para conteúdos sólidos, para conteúdos depois pastosos e depois para conteúdos líquidos. Isso nessas lesões que vão ocupando a luz. E a gente também pode encontrar nessa lesão fazendo nessas úlceras na parede. Então, existem formas de apresentação diferentes das lesões. Em relação à patologia esofagiana, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Acho que não, professor. Ficou tranquilo. Acho que está tranquilo. Tranquilo. Essas são as condições mais comuns do esôfago. Em relação ao estômago, as duas condições mais comuns que a gente vai estar vendo é a gastrite crônica e o adenocarcinoma gástrico. Por que é tão importante vocês estarem sabendo de gastrite crônica? Porque é uma condição associada com a infecção pelo Helicobacter pylori, que vocês vão estar vendo assim de maneira muito comum no dia a dia. Existem várias formas de gastrite. Você pode ter gastrite associada ou não ao Helicobacter pylori. Você pode ter gastrites associadas ao uso abusivo de café, ao uso de bebida alcoólica, ao uso de cigarro, gastrite associada ao estresse, à alimentação, ao uso de anti-inflamatórios. Então, existem diversas formas. Por que gastrite é tão comum? Porque é extremamente comum a gente encontrar uma pessoa ou a gente mesmo ter aqueles sintomas, aquelas manifestações de desconforto epigástrico. Fiz uma alimentação que não foi adequada, comi fritura, comi demais no final de semana e você está com desconforto no dia seguinte. Então, existem essas gastrites autolimitadas, que são as gastrites agudas, ou bebi demais, fiquei 4 dias depois que fui numa festa e bebi demais com dor de estômago. Você pode estar fazendo uma gastrite aguda e você só vai melhorar depois que você reepitelizar aquela área que foi lesionada. Então, dor de estômago, dor epigástrica é uma manifestação extremamente comum. Quando que esses pacientes que têm desconforto gástrico, eles vão ser biopsiados? Quando, essas lesões, elas vão se tornando, essas queixas vão se tornando mais frequentes. Então, se tornaram extremamente frequentes, esse paciente vai ser submetido a uma endoscopia. Esse paciente sendo submetido a uma endoscopia, o que vai acontecer? O endoscopista vai procurar áreas suspeitas, áreas avermelhadas, áreas de ulceração, áreas de erosão. E essas áreas suspeitas, elas vão ser biopsiadas. O que a gente procura encontrar quando a gente analisa uma biópsia gástrica? Algumas condições são muito importantes. Entre elas, atrofia da mucosa e metaplasia intestinal. Essas duas condições aqui, a gente procura com bastante atenção porque elas são relacionadas à possibilidade de evolução para malignidade. As outras condições que são infecciosas, a gente sugere, nem sempre a gente tem certeza, porque nós patologistas não estamos muitas das vezes com a clínica do paciente. Mas essas condições que são infecciosas ou as gastrites agudas, muitas das vezes elas são tratadas clinicamente. O paciente tem uma história clínica, você consegue associar aquele evento com a dor e você consegue tratar. Então, os sintomas persistentes nos levam muitas das vezes a indicar para esse paciente uma endoscopia com biópsia. Nos casos mais agressivos, nos casos mais graves, esse paciente ele pode ter náuseas e vômitos. Qual a possibilidade de evolução dessas gastrites e aonde eu tenho que ter atenção? Para atrofia da mucosa e metaplasia intestinal, porque são condições que podem me levar à displasia e que podem me levar ao desenvolvimento de malignidade. Quando essas gastrites crônicas lesionam o epitélio, uma outra possibilidade que a gente tem é o desenvolvimento de uma úlcera, tá?
Hoje em dia, né, o motivo mais comum que a gente tem relacionado, né, à gastrite crônica é uma infecção pela bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela é responsável por uma infecção que é extremamente comum no nosso dia a dia. Essa bactéria, ela é relacionada, né, com baixo nível socioeconômico, só que o nosso país é extremamente misturado. Então, a gente tem a disseminação dessa infecção. Ela é transmitida, né, oral-oral, fecal-oral e ambiental, então facilita muito a disseminação. E essa bactéria hoje, ela é associada, né, com a evolução para malignidade do estômago, embora alguns estudos eles estejam indo contra essa afirmativa. Outras possibilidades de gastrite crônica, né? Uso de anti-inflamatórios, gastrite crônica autoimune, cigarro e bebida, refeições copiosas, outras doenças, né? O H. pylori, ele causa, né, um tipo de gastrite que é denominada predominantemente antral, com a possibilidade do desenvolvimento de úlcera, e ele também causa um outro tipo de gastrite, levando à atrofia. Essa gastrite que o Helicobacter pylori causa, levando à atrofia da mucosa, é a gastrite que a gente tem que ter atenção para o desenvolvimento de malignidade, como eu falei com vocês há uns 2 slides atrás. Essa é a grande importância do Helicobacter pylori. Esse paciente que é diagnosticado com Helicobacter pylori, esse paciente ele é tratado, tá? Ele faz uso de medicação durante aí 1 mês, mais ou menos. Esse Helicobacter pylori, que bactéria é essa? Muitas das vezes, quando vocês escutarem o paciente falar que tem gastrite, eu estou tratando porque eu estou com aquela bactéria. Eles falam demais isso porque o nome é meio complexo. Muitas das pessoas não sabem e vão se referir ao Helicobacter pylori como aquela bactéria no estômago. O Helicobacter pylori ele é tratado, né, com antibiótico. Essa bactéria que vocês estão vendo nessa imagem aqui, formando esses pontilhados dourados. Vocês estão vendo aqui? Essa bactéria ela fica nesse muco do epitélio gástrico. Qual que é a característica, né, dessa bactéria? Ela aumenta ainda mais a acidez gástrica. O estômago ele já é ácido. Nenhuma outra bactéria tem uma capacidade de se adaptar e viver nesse ambiente tão ácido. E ele ainda consegue aumentar essa acidez. Por isso, só o Helicobacter pylori se adapta tão bem. Esses pacientes, eles são tratados com antibiótico terapia e uso, né, de medicamentos antiácidos. Essas recaídas, né? Depois que você trata um paciente de Helicobacter pylori, muitas das vezes ele é rebiopsiado para você ver, né? Para a gente saber se esse paciente conseguiu erradicar a bactéria. Isso nem sempre a gente consegue, porque a chance de recontaminação é muito grande, porque essa bactéria ela é disseminada, ela passa de um indivíduo para outro e está no ambiente, né? Nos alimentos, em talheres, e a pessoa é recontaminada. Nem todos os pacientes que têm Helicobacter pylori, eles são sintomáticos. Agora, os pacientes que têm essa bactéria no estômago, que têm sintomas, eles vão se tratar, né? Eles vão fazer o tratamento para o Helicobacter pylori. Saber, então, que essa bactéria faz uma inflamação crônica no estômago, qual que é a grande preocupação? Quais são as 2 coisas que a gente tem que avaliar quando tem uma infecção pelo Helicobacter pylori? A presença de atrofia glandular e de metaplasia intestinal. Essas são 2 condições importantes e preocupantes, porque são as condições que podem estar relacionadas à transformação maligna do epitélio. O outro tipo de gastrite que eu acho importante estar falando com vocês é uma gastrite, né, que ela é relacionada à anemia perniciosa. A gastrite crônica autoimune é vista em mulheres. Essa gastrite, ela leva a uma atrofia gástrica com desaparecimento das células parietais e principais. Essas são as células que são responsáveis por estar secretando o ácido clorídrico. Quando eu desapareço com essas células, eu vou começar a ter um ambiente que é menos ácido do que deveria ser.
Quando isso aqui acontece, as células enterocromafin-like, elas são estimuladas a estarem produzindo ácido para compensar essa diminuição. Isso vai fazer com que essas células, que são as células enterocromafin-like, elas se propaguem, elas aumentem. E isso leva com que essas células possam estar sofrendo alguma diferenciação para tumor carcinoide gástrico. Então, essa é a atenção que a gente precisa ter, porque pode ser precursor do tumor carcinoide. Essa hiperplasia que essas células sofrem para estar compensando essa diminuição da acidez é uma lesão que é considerada precursora do tumor carcinoide, que é um tumor neuroendócrino que a gente vê no estômago. Então, saber que esse tumor carcinoide é um tipo de lesão que é associado à gastrite crônica autoimune. Essa gastrite aqui, ó, é vista principalmente em mulheres e ela está relacionada com a deficiência da vitamina B12 também. Para a gente finalizar a parte de patologia gástrica, falando de neoplasia maligna do estômago, 90 a 95% das vezes são adenocarcinomas. Esse é o tipo de tumor que vocês vão estar encontrando no estômago. Os demais tumores, que são esses aqui, são raros, tá? Eu posso encontrar linfoma no estômago também? Posso, mas são mais raros. A maioria das vezes o que a gente encontra é adenocarcinoma. Esses tumores de estômago, eles são rastreados, né, nos países orientais, assim como a gente tem o rastreio aqui no Brasil de câncer de colo uterino, de câncer de próstata. Nos países orientais, eles fazem o rastreio de câncer gástrico através de endoscopias periódicas. Por quê? Porque sabe-se que a detecção precoce, ela melhora muito o prognóstico e a quantidade de pessoas, né, com esse tipo de neoplasia nesses países é muito grande. Então, elas são, né, rastreadas. Quais são as condições relacionadas ao adenocarcinoma de estômago? Alimentos defumados e conservantes, alimentos enlatados, são relacionados com esse tipo de tumor, além de cigarro e bebida, dieta pobre em vitaminas, classe socioeconômica baixa, que vocês vão estar vendo que é relacionado ao Helicobacter pylori, anemia perniciosa, condições pré-cancerosas, que são as lesões displásicas, e o grupo sanguíneo tipo A, alguns estudos também associam. Em relação a nível, né, o ranking de tumores, é um dos tumores mais frequentes do mundo. Quais são os sintomas, né, que são relacionados ao adenocarcinoma gástrico? Sempre desses tumores de trato gastrointestinal, essas dispepsias, né, dor epigástrica, náusea, eructação, dificuldade para alimentação, emagrecimento é muito importante. Esses pacientes, eles podem ter hemorragia alta ou hemorragia baixa. Raramente a gente encontra massa palpável. Quando a gente fala de adenocarcinoma gástrico, qual que é a localização mais comum dessas lesões? Maioria das lesões, a maioria dos cânceres gástricos se localizam no antro, na pequena curvatura. Podem obstruir ou podem perfurar. Aqui a sequência, né, da carcinogênese dos tumores de estômago. Infecção pelo Helicobacter pylori leva ao quê? Uma gastrite crônica. Quais são as duas condições que a gente tem que avaliar nessas gastrites crônicas por Helicobacter pylori? Atrofia e metaplasia. Quando eu tenho essas duas condições, eu preciso ter atenção para a displasia e consequente desenvolvimento de malignidade. Essa daqui é a forma mais comum. A maioria dos cânceres gástricos, eles evoluem dessa maneira. Quando eu vou classificar os tumores de estômago, né? Vocês vão estar vendo esse nome, classificação de Borman, que é a classificação de acordo com o aspecto macroscópico, é como eu vejo essa lesão.
A classificação de Lauren, que vai dividir intestinal e difuso, e essa classificação aqui, que é segundo a penetração da parede. Essa classificação aqui é dada pelo patologista. A gente vai diferenciar, né, esses tumores em precoce e avançado. Eu vou ter como parâmetro a submucosa do órgão. Tumores precoces, câncer gástrico precoce, é aquele que invade até a submucosa do órgão. Câncer gástrico avançado é aquele que ultrapassa a submucosa. Por que isso é importante? Porque essas lesões aqui, que são chamadas de lesões avançadas, são mais relacionadas à gravidade da doença. Se você detecta um câncer no momento precoce, você tem mais chance de curar esse paciente. A agressividade dessa lesão ela é menor. Quando eu falo a classificação de Borman, que é de acordo com o tipo macroscópico, essa lesão ela pode ser vegetante, ela pode ser ulcerada, perdeu a superfície, ela pode ser ulcerada e infiltrativa, ou ela pode ser totalmente infiltrativa. Aqui a mesma coisa que a gente viu, né, em relação às lesões do esôfago. Eu posso ter os tumores que formam essas bolinhas, que são as glândulas. Esses tumores é o tipo intestinal, é igualzinho à classificação do adenocarcinoma do esôfago. Aqui uma lesão vegetante, com áreas de necrose, que são essas áreas mais macias, posso ter sangramento. Posso ter uma lesão aqui, ó, mais deprimida, nem sempre as lesões formam aquelas vegetações. Aqui é uma lesão que eu tenho o quê? Úlcero vegetante. O centro dela, que é onde eu vou marcar aqui agora, ó, é ulcerado, com essa área de necrose, que é essa área mais brancacenta, e os bordos são elevados, então uma lesão úlcero vegetante. Nessa imagem, ainda chama atenção essa bolinha que a gente vê aqui, que é um linfonodo comprometido pelo tumor. E aqui, ó, aqui onde eu estou passando agora o azul, é onde foi cortado. Essa parte aqui era fechada junto com essa. E aqui eu tenho a gordura, né? O aumento que fica, né? Aderido a essa parte do estômago. Olhem aqui onde eu vou marcar agora, onde está a outra bolinha, ó. Uma está aqui, a outra está aqui, porque esse órgão estava fechado e foi aberto, né? Está rebatido, uma parte para cada lado. E o padrão difuso é a mesma classificação que vocês viram no estômago, no esôfago. É fácil para vocês lembrarem. Esse padrão, o adenocarcinoma gástrico de padrão difuso, ele é relacionado a uma mutação genética, nesse gene aqui que codifica a E-caderina. Esse tipo de tumor, ele não segue essa evolução aqui. Esse tipo de tumor é relacionado a essa mutação genética. Esse tipo de tumor é visto naqueles pacientes mais jovens. Quando encontro um paciente de 30 e poucos, 40 e poucos anos com carcinoma gástrico avançado, muitas das vezes é esse tipo de tumor aqui, relacionado a uma mutação genética. Esses tipos de tumor, eles são constituídos por aquelas células que vocês viram lá no esôfago também, que são as células em anel de Synnet. Essas são as células que têm, né, o núcleo para a periferia e o citoplasma globoso, bem cheinho, parecendo um anel. Então, essas são as células em anel de Synnet. Elas indicam um tumor pouco desenvolvido, tá? Esse tumor é um tumor mais agressivo. Quando a gente tem esse tipo de tumor, um adenocarcinoma gástrico, pouco diferenciado, com células em anel de Synnet, a gente tem essa condição aqui que a gente vai chamar de limite plástica. Isso é quando o tumor, ele pega e ele infiltra completamente a parede do estômago. Esses pacientes que têm essa tumoração gástrica e são pacientes mais novos, com esse tumor avançado, muitas das vezes eles estão com esse tumor inoperável.
o tumor ele infiltra todo o estômago. Existe um aspecto macroscópico desses estômagos que estão comprometidos por esse tipo de tumor, que é chamado de aspecto em bolsa de couro. Esse tumor ele deixa a parede grossa, aqui ó, grossa, a parede está dura e o estômago ele diminui de tamanho, ele fica uma saculação pequena e dura. Esse é o que a gente vai chamar de limite plástica ou aspecto em bolsa de couro. Esse tumor aqui, que é a limite plástica, é quando eu tenho o estômago totalmente infiltrado por um adenocarcinoma pouco diferenciado com essas células aqui em anel de Sinnett. Aqui mais uma vez, ó, quando o câncer gástrico ele é precoce, a gente tem ele infiltrando mucosa e submucosa. Quando ele é um câncer gástrico avançado, a gente tem ele infiltrando todas as túnicas da parede. E a limite plástica é quando eu tenho o tumor infiltrando todo o estômago. Ainda em relação a adenocarcinoma gástrico, todas as vezes que vocês estudarem essa condição, vocês vão estar vendo isso daqui. Linfonodo de Virchow. Algumas vezes, o adenocarcinoma gástrico, ele dá como manifestação esse linfonodo supraclavicular. Quando a gente estuda, né, esse linfonodo, ele está com metástases do adenocarcinoma. Esse linfonodo de Virchow é chamado de sinal de Trousier. Quando ele é biopsiado, você vê que a lesão já está metastática. Outra condição é chamado de nódulo da irmã Mary Joseph. Algumas vezes o adenocarcinoma gástrico, ele compromete, ele dá metástases para o umbigo da paciente, né? E quando o paciente ele está com esse adenocarcinoma comprometendo a cicatriz umbilical, a gente vai chamar de nódulo da irmã Mary Joseph. Já é uma lesão mais avançada. Uma outra condição que vocês precisam saber é a metástases de tumor para os ovários. Quando a gente tem ovários comprometidos bilateralmente, a gente tem uma condição que pode estar relacionada a metástases de tumor do trato gastrointestinal. Quando eu tenho, pode ser estômago, pode ser intestino ou pode ser pâncreas, geralmente trato gastrointestinal no geral. Quando eu tenho ambos os ovários com lesão metastática, e o sítio mais comum para dar essas metástases para o ovário é o estômago, eu tenho uma condição chamada de tumor de Krukenberg. Então, o que é tumor de Krukenberg? É quando eu tenho metástases de câncer gástrico, o mais comum deles, para ambos os ovários. E sem contar que a gente pode encontrar, né, esses depósitos tumorais que podem ser palpados ao toque vaginal ou toque retal. E esse tumor ele pode estar comprometendo também órgãos que estão próximos. Então, nem sempre a gente encontra a lesão no momento inicial. Algumas vezes a lesão maligna ela já vai aparecer num momento mais avançado com metástases ou algum desses sinais. Pessoal, em relação à patologia gástrica, alguma pergunta? Acho que não. Professora, Oi. eu queria perguntar uma coisa. Quando você falou lá da bactéria H. pylori, Sim. né? Aí a senhora falou que ela aumenta a acidez do estômago, né? Ela vive, o estômago já é ácido e ela tem a capacidade de aumentar ainda mais a acidez. Sim. Aí, só que é porque eu lembrei, não sei se eu tô errado, mas tipo, é que eu tinha lembrado que ela fazia tipo uma cápsula em volta dela básica. Tem alguma coisa disso? Isso que eu fiquei na dúvida. Não, ela adequa o ambiente e ela consegue colocar o ambiente favorável à acidez que ela consegue promover.
Tanto que quando você faz o tratamento do Helicobacter pylori, você faz uso de antiácido, né? Para você bloquear a acidez, que ela consegue ainda aumentar. Agora, se ela tem uma cápsula básica, eu não sei. Então deve Se ela faz um... Não, e pode ser verdade. Se ela faz um invólucro básico nela... Eu lembro de Não, ter não, visto em algum lugar, mas eu não sei se tá certo. não sei. Posso procurar saber. Não me lembro de ter lido isso alguma vez, não. Não, eu devo estar viajando, então. Devo estar Não, pode viajando. ser verdade. Na próxima vez que eu Ah, encontrar, eu vou procurar saber se tem uma cápsula básica em volta não, dela, da estrutura dela. Realmente não sei. não, Na tá bom. Muito próxima aula, obrigado. quem é que tá me perguntando? Que eu não tô vendo seu nome. Rafael, Tá Rafael. bom. Não, na próxima aula eu me lembro de falar com você. Tá bom, obrigado, Tá? professora. Tá, tchau. Vocês querem parar para beber uma água rapidinho? 5 minutinhos? Eu acho que eu preciso. Pode ser. Rapidinho. Deixa eu ver como é Melhor. que eu... Deixa eu só parar a pause aqui, né? Pause. Eu não sei como é que é. Acho que é aqui. Parou a gravação para não ficar ruim para vocês depois? Eu acho que tá gravando ainda. Ainda tá gravando. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Será que é melhor eu não fazer nada? Pode testar também, não tem problema não. Vocês estão vendo grande? Aham. Pessoal, então falando um pouquinho de patologia intestinal, que é a última parte que a gente vai estar vendo hoje. Essas são as condições que eu vou falar com vocês. Doenças inflamatórias intestinais, doença diverticular, isquemia e neoplasia intestinal. Doença inflamatória intestinal é muito importante que vocês saibam, e dentro da patologia, eu acho que a gente faz uma abordagem diferente, porque estuda e tenta entender como que essas lesões, né, elas aparecem. Porque na patologia que a gente vê as minúcias dos acometimentos para estar fazendo o diagnóstico diferencial entre as duas doenças que representam as doenças inflamatórias intestinais. Então, entre elas, né, a gente tem doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Essas são as duas doenças que a gente tem quando fala doença inflamatória intestinal. Mulheres são mais acometidas do que homens e a gente vê um pico de incidência, né, em pacientes jovens antes de 20 anos e depois um outro pico em torno de 60 anos. Essa doença, ou essas doenças, elas são representadas por um acometimento inflamatório crônico do trato gastrointestinal. Elas são caracterizadas por cursarem com períodos de exacerbação e períodos de remissão dos sintomas. Acredita-se que fatores genéticos são relacionados ao desenvolvimento dessas doenças. Ninguém tem certeza absoluta do que causam essas doenças. Uma hipótese é que seja resposta imunológica exacerbada às bactérias intestinais, defeitos nas barreiras de epitélio e alterações na flora. Essas doenças cursam com respostas imunes localizadas, exageradas e desreguladas. Então, esse indivíduo, né, entra num quadro, numa doença que vai ser caracterizada por surtos e remissões. Essa doença, ela entra em remissão e quando existe algum gatilho, né, que são os surtos, o paciente adoece novamente e começa a desenvolver as lesões. O que a gente considera como gatilhos, né? Estresse físico e emocional, dieta, cigarro, tá? Aqui algumas teorias dizendo que o cigarro tem um fator protetor na retocolite ulcerativa, mas principalmente estresse físico e emocional. Como é que a gente diagnostica esse paciente? Primeiro,
Baseado na clínica, o paciente ele vai apresentar, né, alteração do hábito intestinal, dor abdominal, pode ter febre, perda de peso. Aí parte-se para exames laboratoriais e exames anatomopatológicos, quando você faz uma colonoscopia e você estuda essa amostra. Nem sempre você consegue distinguir se está frente a uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Os diagnósticos são difíceis e as entidades são parecidas, embora a gente estudando aqui, veja que elas são muito distintas, existem características e quando a gente está frente a um paciente, pode ser muito difícil estar fazendo esse diagnóstico diferencial. Então, fatores que são... Alguém perguntou alguma coisa? Alguém perguntou, gente, ou tá só com o fone aberto? Eu acho que abriu o fone sem querer, professor. Acho que ninguém perguntou, não, professor. Foi? O fato de parentes, né? Então, se você tem um parente com alguma dessas doenças... Ele resolveu passar por Antônio Carlos. E eu atrasada. Calma, você sabe chegar no centro. Professor, eu não sei se você consegue mutar o Luiz Gustavo, porque eu acho que ele abriu sem querer. Dele sem querer. Eu não sei fazer isso, peraí. Pode não, Aí, beleza. O do seu pai passa pela Cristiano Machado. Deixa eu ver acho se eu que vai consigo. estar mais de boa. Tomara que ele não fale segredos, peraí. Mas eu acho que você conseguiu. Já agora. mutou, já. Já? Beleza. Foi, agora tá. Tá. Quando a gente tem parentes que têm o relato de ter essa doença, é mais provável que aquela pessoa esteja frente a uma doença inflamatória intestinal. A gente vai estudar separadamente, mas a doença de Crohn, ela pode comprometer o cólon. Sendo que quando essa doença de Crohn acomete o cólon, a gente fica numa topografia que é mais comum de estar vendo retocolite ulcerativa e tem mais dificuldade para o diagnóstico. Raras vezes a retocolite ulcerativa compromete o intestino delgado. Alguns fatores etiológicos são comuns às duas entidades. Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa são fatores de risco para o desenvolvimento de malignidade intestinal. E ambas as condições, ambas as doenças podem cursar com manifestações extraintestinais. Quando a gente fala de manifestações extraintestinais de doença inflamatória intestinal, a mais comum delas é a uveíte. Então, esse processo, né, inflamatório que vai estar comprometendo íris, corpo ciliar e coroide, quando vocês estiverem vendo, assim, isso cai muito em questão, assim, né? Qual manifestação extraintestinal mais comum? É a uveíte, pode levar, né, ao comprometimento do nervo óptico e da retina. Dentre as manifestações extraintestinais, essas aqui são outras. A poliartrite migratória, ou seja, o paciente, né, tem dor numa articulação e essa dor migra para outra articulação. Essa, né, espondilite anquilosante, que na verdade é essa rigidez que a gente vai vendo na coluna do paciente. Então, ele vai adquirindo essa posição aqui e isso é progressivo. Isso aqui chama eritema nodoso, são essas áreas avermelhadas, esse processo inflamatório que vai comprometendo o tecido subcutâneo, dando essas áreas avermelhadas e pode ser doloroso. E processos inflamatórios relacionados às vias biliares. Essas são as principais manifestações extraintestinais, que são comuns às duas doenças. Agora, quando a gente vai estudar separadamente, né, quais são as manifestações que são peculiares de cada uma dessas doenças? A doença de Crohn, antigamente ela era chamada de ileite terminal e colite granulomatosa. Isso aqui é legal vocês lembrarem dessa nomenclatura, porque a gente vai estar vendo características que vão estar justificando esses nomes. Qualquer parte do trato gastrointestinal pode ser acometida pela doença de Crohn, sendo que a região mais comum é
ilho terminal, válvula ilho-secal e seco, né? Então, a localização é válvula ilho-secal, que você pode pegar ilho, seco e a região da válvula. Essa é a localização mais comum. Pode acontecer em qualquer idade, em ambos os sexos. E qual que é o fator, né, de risco mais importante? História familiar. Um parente que tem diagnóstico de doença de Crohn tem atenção para os filhos, para os irmãos, porque podem estar desenvolvendo essa doença. Localização, então, mais comum, intestino delgado, na localização de ilho terminal, válvula ilho-secal. Períodos sintomáticos intercalados com períodos assintomáticos é a mesma coisa da gente estar falando, que é uma doença caracterizada por surtos e remissões. As complicações, a duração, a localização desses sintomas vai depender do local que está sendo acometido por essa doença. O que esse paciente vai apresentar de clínica? Diarreia, febre, dor abdominal, emagrecimento. Esses sintomas são muito, né, inespecíficos e vai depender do que o paciente está apresentando. Uma coisa que é extremamente importante, está sendo investigada e está sendo mencionada nesses pacientes é a presença de lesões perianais. Lesões perianais, sempre, a possibilidade de fístulas e fissuras perianais é muito grande nesses pacientes. E todas as vezes que a gente encontra um paciente com fissura ou fístula perianal, a gente tem que ter atenção se não existe um outro sintoma que nos faça pensar na possibilidade de doença de Crohn. Esse paciente pode ter sangue nas fezes, se essa lesão estiver sangrando, e em casos mais graves pode estar evoluindo com um abdômen agudo. Em relação aos achados morfológicos dessas doenças, que é o que a gente vai estar estudando hoje, que é muito importante, a doença de Crohn, ela tem caracteristicamente isso aqui, ó, um envolvimento transmural típico. O que é transmural? É que envolve toda a parede. Como é que é a parede do intestino, por exemplo? Trato gastrointestinal todo, né? Mucosa, submucosa, muscular e serosa. A doença de Crohn, ela pode envolver todas essas túnicas do órgão. A gente vai encontrar granulomas não caseosos. Por isso que essa doença, antigamente, ela era chamada de quê? Colite granulomatosa. E ileite terminal, porque é a localização mais frequente da gente estar vendo essa doença. E a presença de fissuras que dão origem a fístulas. Por isso, a gente tem que estar sempre atento para lesões perianais desses pacientes. As lesões de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, elas precisam ser bem identificadas, bem estudadas morfologicamente, porque é o que a gente vai usar para estar fazendo esse diagnóstico diferencial. As lesões da doença de Crohn, elas iniciam formando essas lesões que dão um aspecto de úlceras afitosas. Aqui nessa primeira imagem, as partes que estão elevadas são as partes que a mucosa está preservada. E as partes que estão aqui de baixo, ó, são as partes que a gente tem lesão, as lesões ulceradas. Essas lesões ulceradas, elas começam, né, formando essas áreas mais arredondadas e elas vão se fundindo uma com a outra. Ó, aqui a gente vê que vai formando esse aspecto serpentiforme. Elas vão, ó, formando tipo um caminho entre a mucosa que está preservada. Esse aspecto, né, que a gente vai estar vendo dessas úlceras afitosas, que são essas úlceras que vão estar formando esses caminhos em depressão, intercaladas com essas áreas elevadas, que são essas áreas aqui, ó, vão dando esse aspecto em pedra de calçamento. Então, aqui a gente vê áreas ulceradas desse aspecto serpentiforme e aqui essas áreas elevadas com aspecto em pedra de calçamento. Aqui a gente vê novamente, aqui ó, úlcera, 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 e aqui as áreas elevadas, que são áreas de mucosa mais preservada. Uma característica dessas lesões é que elas são descontínuas. Eu tenho áreas de lesão intercaladas com áreas preservadas. Aqui a gente tem uma área mais preservada. Aqui eu começo a ter uma área avermelhada, aqui área avermelhada, aqui forma uma úlcera,
Aqui está uma lesão inicial formando uma úlcera, aqui eu tenho uma lesão ulcerada e aqui eu estou começando a formar uma lesão de doença de Crohn. Nessa parte aqui, eu consigo ver que eu tenho novamente uma mucosa preservada. Então, se eu tenho esse segmento intestinal todo aqui, não significa, se eu tiver frente a uma doença de Crohn, que toda essa parte do intestino está comprometida. Essa é uma característica da doença. As lesões são descontínuas. Aqui, mais uma vez, ó, área ulcerada, depois essas áreas vão se fundindo. E essas áreas elas vão intercalar com a área preservada, assim que é uma lesão inicial, que vai dar, né, aquele aspecto em pedra de calçamento. Aqui a gente consegue ver novamente. Nessa parte aqui, eu tenho uma mucosa preservada. Olha o pregueamento, isso aqui é normal. Quando chega nessa porção aqui, ó, eu tenho uma porção acometida. Nessa parte aqui é fininha a parede intestinal. E aqui, olha como a parede intestinal é grossa. Essa área aqui que eu tenho espessamento da parede intestinal é uma característica da doença, porque eu posso ter edema, posso ter fibrose. Essas áreas podem ir sangrando e cicatrizando. Então, o espessamento da parede é uma característica da doença. Aqui eu tenho essas áreas mais elevadas, que vão dando esse aspecto em pedra de calçamento. Mais uma forma da gente estar encontrando essa lesão. Essas fissuras que podem estar acometendo a parede, na verdade, fissuras são como se fossem rachaduras no órgão. E quando a gente tem uma rachadura no órgão e essa rachadura forma uma comunicação entre um órgão e outro e entre um órgão e a pele, é isso que a gente vai chamar de fístula. Então, fístula é um trajeto que tem uma comunicação de um órgão com o outro ou de um órgão com a pele. Quando eu tenho toda a parede desse segmento comprometida pela doença, o que pode acontecer com a parede desse segmento? Ela pode perfurar. Quando perfura uma parte da parede, o que esse paciente vai apresentar? Um abdômen agudo. Isso não é o mais comum, não é a forma mais comum da gente ver a doença se apresentando. Mas ela pode aparecer dessa maneira. Olha aqui vocês estão vendo um segmento intestinal ao contrário. Aqui vocês estão vendo da mucosa para... Aqui é a luz, né? Aqui é onde a gente tem o trajeto de fezes. E aqui é a parte externa. Do outro lado estaria a luz. A gente vê esse tecido gorduroso aqui regular em cima. Isso é uma outra característica que a gente vai chamar de gordura trepadeira. A gordura, ela fica fortemente aderida à superfície intestinal e ela forma essas irregularidades. Nessa imagem, além da gente ver essa gordura que está caracteristicamente englobando essa alça intestinal, a gente vê essas áreas aqui de perfuração. Então, quando esse trajeto, essa parede, ela fica muito lesionada, a gente pode formar essas áreas de perfuração. E aqui, né, mais uma vez, a gente vê um nítido limite entre... Aqui eu tenho um segmento normal e aqui eu tenho um segmento acometido pela doença. Isso pode se repetindo ao longo dos segmentos intestinais. Eu vou ver áreas doentes com áreas preservadas. E aqui, ó, o aspecto em pedra de calçamento. Mais uma vez, para vocês estarem vendo, a área aqui mais preservada, né? A mucosa aqui está mais preservada. E aqui eu tenho uma área mais acometida pela doença. Observem aqui e aqui esse tecido gorduroso irregular e ele fica muito forte em volta da parede. Isso é uma característica bem marcante da doença de Crohn também. E aqui, ó, tem mucosa preservada? Talvez aqui um pouquinho, ó, que a gente vê esse pregueamento, aqui vocês têm que lembrar das aulas de anatomia. E aqui, ó, olha aqui o aspecto clássico em pedra de calçamento. Ó, um monte de áreas elevadas intercaladas com essas áreas deprimidas. Esse é um aspecto clássico dessa doença. Quando a gente vê microscopicamente, é só a gente entender o que a gente viu na macro.
Elas não são doenças inflamatórias crônicas do intestino, então eu vou encontrar um infiltrado inflamatório o quê? Crônico. As áreas de agudização, a doença quando ela está na fase aguda, a gente tem que encontrar qual tipo de célula? Célula da fase aguda, neutrófilos. Esses neutrófilos, quando eles vão destruindo o epitélio para formar as úlceras, vão formando os abscessos. E a arquitetura do intestino está toda alterada. Vocês não precisam entender a microscopia para falar de alteração arquitetural. Todas essas alterações aqui, vocês conseguem ver na macro e entender e fazer uma associação com o que vocês devem encontrar na microscopia. Como essa doença era chamada, né, de colite granulomatosa, eu vou encontrar aqui o quê? Granulomas, que são essas estruturas arredondadas. São granulomas não caseosos. Qual que é o diagnóstico diferencial que a gente faz, então, quando a gente encontra esses granulomas? Com tuberculose. Por isso que é tão importante a gente estar procurando esses granulomas e excluir a possibilidade de outras doenças. As demais alterações não são tão específicas, mas a presença dos granulomas é muito específica, porque ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial com a retocolite ulcerativa e ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial com tuberculose intestinal, que pode estar aparecendo com esses sintomas bem parecidos. E agora vamos ver as alterações da retocolite ulcerativa para a gente diferenciar com as alterações da doença de Crohn. Quando a gente vai analisar esse segmento intestinal, a gente só vê comprometido a mucosa e a submucosa. Na doença de Crohn, como é que é o acometimento? Transmural. Toda a parede é acometida. Aqui não. O acometimento se estende de forma contínua em sentido proximal. Aqui, ó, essa lesão ela começa no reto e ela vai subindo. Diferente da doença de Crohn, onde a gente pode encontrar, né, as alterações em qualquer lugar do trato gastrointestinal, sendo que a localização mais comum é o ilho terminal, / válvula iliocecal. Então, isso é muito importante. E quando a gente tem uma doença de Crohn que está acometendo o reto, a gente tem, né, mais dificuldade para fazer o diagnóstico diferencial. E aqui a gente não tem os granulomas bem formados. Esses pacientes, né, eles têm risco de estar precisando de fazer colectomia quando essa doença se manifesta de uma maneira mais grave. E os sintomas, né, são bem parecidos. O paciente ele vai ter dor, ele vai ter alteração do hábito intestinal, pode ter perda de peso, pode ter febre. Os sintomas vão estar vão ser bem parecidos para a gente estar fazendo o diagnóstico diferencial entre as duas doenças. Então, esses aspectos morfológicos, eles são importantes e eles são vistos sempre que a gente faz uma biópsia desse segmento intestinal acometido ou quando esse paciente vai para uma cirurgia e a gente analisa a peça cirúrgica. O acometimento na retocolite ulcerativa, ele é ascendente e contínuo. Então, ele acomete do reto retrógradamente. Ele não vai aqui, ó, a gente vê o segmento que está polpado. Depois dessa área polpada, a gente não vai encontrar a doença novamente. A doença acomete esse segmento e ela para. Quando a gente vê a profundidade, essa é uma doença que vai comprometer mais superficialmente. A gente vê o comprometimento da mucosa e da submucosa. A gente não vê o comprometimento da muscular e o da serosa. Nessa imagem, vocês conseguem ver essa mucosa completamente avermelhada e granulosa. Esse é um aspecto bastante característico da lesão. Avermelhada e com as formações de granulações. Aqui a gente vê a mesma coisa, ó. Aqui nessa parte está preservada. E aqui nessa parte está vinhosa e está granular. E a gente vê uma transição nítida entre a área doente e a área sadia. Faz essa transição abrupta. Quando a gente olha mais de perto essas áreas granulares, a gente vê que elas parecem pequenos pólipos, que a gente vai chamar de pseudopólipos. Essas áreas que a gente fala de granulações são áreas pequenininhas, bem elevadas. A mucosa ela fica toda com esse aspecto.
A gente não vê mais aquele pregueamento normal do intestino e aquela mucosa lisa. Ela fica granular com aspecto polipoide. Na microscopia, a gente também não precisa entender exatamente o que vai acontecer na lâmina, porque basta entender macroscopicamente que é bem mais fácil. Eu tenho infiltrado inflamatório crônico, que é uma doença crônica. Quando ela agudiza, eu vou encontrar as células da fase aguda. Quando eu vou analisar a parede, eu só tenho o comprometimento de submucosa e mucosa. Da submucosa para baixo, a muscular e a serosa estão preservadas. A gente não vê as lesões em todas as túnicas do órgão. Aqui, a gente vai identificando umas áreas de regeneração da mucosa. Quando essa mucosa ela vai se regenerando, ela vai formar o que a gente vai falar como pseudopólipos. Por que pseudo? Porque são falsos pólipos. Não são pólipos verdadeiros e são pólipos que se formam pela regeneração da mucosa. São pontes mucosas. Esses pseudopólipos, eles não vão desaparecer. Essa mucosa ela é lesionada e ela vai se regenerar. Quando o paciente entrar na fase de remissão, esse aspecto de regeneração e de pseudopólipos fica. É um sinal nessa parede intestinal, mesmo quando o indivíduo sai da crise aguda da doença. Quando a gente analisa isso aqui, são falsos pólipos, não são pólipos verdadeiros, são pólipos formados por áreas de regeneração da mucosa. Mais uma vez, pólipos de regeneração da mucosa. Então, são os pseudopólipos. Aqui, ó, falsos pólipos. O que chama a atenção aqui? Mucosa e submucosa lesionados. E aqui para baixo, muscular e serosa estão preservados. Diferente da doença de Crohn, que a gente tem o acometimento de todas as túnicas, aqui a gente tem acometimento apenas da mucosa e da submucosa. Quando a gente está acompanhando esse paciente, a gente pode fazer biópsias da parede intestinal à procura de células caliciformes. A procura de células caliciformes na biópsia intestinal indica fase de remissão da doença. Isso nos pacientes quando a gente vai fazendo, né, o acompanhamento deles. Como é que a gente sabe que o paciente entra numa fase de remissão? Obviamente porque ele vai ter melhora dos sintomas dele. E se a gente fizer uma biópsia dessas áreas, né, dessa parede intestinal do paciente, a gente encontrando as células caliciformes, a gente tem mais um dado, né, para ajudar a gente a ter certeza que esse paciente está entrando em fase de remissão. Essa é uma complicação bastante grave dos pacientes com retocolite ulcerativa. Ela se chama megacolon tóxico. Nessa condição, vai haver uma falência neuromuscular do intestino grosso. Isso vai levar, né, a uma necrose de um segmento da parede. Esse paciente fica com essa parede extremamente fina e com uma possibilidade de perfurar. Quando a gente tem essa perfuração da parede intestinal nesse paciente, a gente tem que conduzir de forma aguda e levar esse paciente para uma colectomia imediata. Então, dentre as complicações da retocolite ulcerativa, além da malignidade, que é uma complicação que a gente vê na doença de Crohn também, aqui a gente tem essa falência neuromuscular nos pacientes com retocolite ulcerativa, que a gente vai chamar de megacolon tóxico. E aqui a outra complicação, que é o carcinoma, né? Que é a malignidade nesses pacientes, lembrando que pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa têm uma maior chance de desenvolver malignidades intestinais. Então, a gente tem que estar sempre investigando esses pacientes através de endoscopia, né, do segmento intestinal, para detectar lesões suspeitas de maneira precoce, porque esse paciente já tem uma predisposição aumentada para o desenvolvimento de malignidade. Então, aqui algumas alterações.
Esse quadrinho aqui eu coloquei para facilitar o entendimento de vocês na hora de estudar. Quais são características que a gente vê na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa? Isso aqui é para estudar na hora que for fazer prova, para facilitar o entendimento, porque existem as características que são, né, semelhantes e aquelas que servem para a gente estar diferenciando uma condição da outra. Então, isso aqui vai facilitar muito quando vocês forem estudar e junto com as imagens, além dessa imagem aqui também. A doença de Crohn, você tem o quê? Um acometimento salteado. E a retocolite ulcerativa tem um comprometimento ascendente do reto em diante. Onde acaba a doença, acaba o acometimento. Essa imagem aqui é para mostrar o quê? Que na doença de Crohn, a gente tem um acometimento de toda a espessura da parede. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. E na colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa, a gente tem um comprometimento da mucosa e da submucosa e a gente tem as outras túnicas preservadas. Então, é uma doença mais superficial. Alguma pergunta de doença inflamatória intestinal ou posso passar? Marina, Oi. eu conheci um menino que tinha doença de Crohn e ele contava que, tipo, ele ficava às vezes, sei lá, mais de um mês sem conseguir ir ao banheiro e que, tipo, o diagnóstico demorou muito para conseguir ser feito. A doença de Crohn, ela é congênita ou ela pode ser por uma evolução? Na verdade, a doença de Crohn, ela tem predisposição genética congênita que o paciente nasce com ela. Não é assim. O paciente tem uma predisposição genética, tá? É uma doença que tem cunho hereditário, mas não congênito, não de nascer com o paciente. Ele não nasce com a doença. Essa doença ela se desenvolve ou em adultos jovens, pode se desenvolver em qualquer momento da vida, ou se desenvolve quando adulto jovem tem um segundo pico de incidência em torno dos 50 anos de idade. Essa doença, ela pode apresentar um início insidioso, um início lento, e essas lesões da doença de Crohn, a gente vê essas lesões bem formadas assim na peça, mas isso é um paciente que está com a doença totalmente estabelecida. Até o paciente ter esse diagnóstico, ele vai ter uma úlcera, aí cicatriza, depois tem outra úlcera. Existem várias formas e muitas das vezes essa doença ela vai se manifestando aos poucos. Essas áreas onde essas lesões, essa mucosa ela ulcera, sangue, cicatriza, isso vai fazendo com que a parede fique dura. Todas as vezes que você tem uma lesão tecidual e você cicatriza fazendo aquele espessamento fibroso, aquilo endurece a parede do órgão. Então, muitas das vezes, esse paciente ele vai ter a constipação porque a parede está dura, impedindo a passagem do bolo fecal. Existem diagnósticos diferenciais para ser feito. Nem sempre você consegue fazer um diagnóstico de doença de Crohn e retocolite ulcerativa com tanta facilidade, porque os achados podem estar em graus variados. Você pode ter o paciente com acometimento leve e existem outras doenças para você fazer diagnóstico diferencial, como, por exemplo, tuberculose, outras colites inespecíficas, síndrome do intestino irritável. Então, existem pacientes com manifestações mais leves e você não consegue fazer o diagnóstico com tanta facilidade. Você pode ter um paciente com doença de Crohn cheio de lesão. Agora, você pode ter um paciente com doença de Crohn com uma pequena área acometida. Então, tudo vai depender da extensão da doença. Entendi. Esse paciente, ele até descobrir, né, fazer o diagnóstico de doença de Crohn, muitas das vezes ele fica arrastado ali tratando, aí entra numa fase de remissão, aí depois vem o quadro de novo. Sim, ele falou que acontecia isso. Não é? Mas ele foi diagnosticado até que novo, tipo, ele foi diagnosticado na adolescência até. É um pico, né, até os 20 anos, mais ou menos, na adolescência, quando você tem um boom de
de ansiedade, né? Algumas modificações, estresse emocional pode aparecer nessa faixa etária, tem um pico de incidência aumentado nesse momento. Entendi. A maioria dos pacientes que eu vi sendo diagnosticado com doença de Crohn foi na adolescência. Imagina. E aí tudo, tipo, essa ansiedade da fase ajuda, né? Ajuda, mas aí tem o diagnóstico. Paciente, existe, né, a síndrome do intestino irritável, que faz um diagnóstico diferencial. Você não tem essas lesões bem formadas. Só que quando você vai biopsiar um segmento intestinal, você pega fragmentos de 0,2, 0,3. Você pega segmentos pequenos, amostras pequenas. Quando você vai fazer estudo através de exames de imagem, você, num quadro que começou a se instalar, você não pega aquelas alterações do segmento tão bem formadas. Aqui, essas lesões que a gente mostra aqui na aula são as lesões bem formadas. Isso não é numa fase inicial da doença. Não é do dia para a noite que você forma todo aquele segmento doente. Né? Sim, já está de uma forma bem mais evoluída, né? Sim, a doença vai se instalando e vai lesionando o segmento de uma maneira progressiva, né? Uhum. Tá bom, Tá? obrigada, viu? Por nada. Essa condição aqui, que é a doença diverticular do cólon, é uma condição extremamente comum e cada vez a gente vai encontrando mais essa doença. Ela é caracterizada por essas herniações ou saculações na parede. São essas bolsinhas que vão se formando na parede. É importante que vocês saibam diferenciar os termos diverticulose e diverticulite. Quando você tem essas bolsinhas, essas saculações sem processo inflamatório, você vai chamar isso de diverticulose. Quando algum processo inflamatório está relacionado, a gente vai chamar isso de diverticulite. Esse paciente ele tem uma síndrome clínica, ele tem dor, ele pode ter febre, ele tem alguma alteração além das saculações. Essa doença, né, ela cursa, né, com pontos de fragilidade da parede. Geralmente, essas fragilidades, elas acontecem nesses locais onde as artérias, onde os vasos estão passando. Então, nesses lugares de fragilidade da túnica muscular, a gente tem uma invaginação ou uma reentrância dessa parte, dessa parede, dessa mucosa intestinal. Quando a gente olha, né, de dentro para fora, quando aqui a gente está olhando um segmento intestinal do lúmen, a gente vai encontrar o quê? Essas bolinhas. Essas bolinhas são essas saculações aqui, só que vistas de dentro. Qual que é o grande problema? O que vai entrar aqui? O que a gente pode ter aqui impactado? Fezes, tá? Quando a gente tem fezes impactando aqui, isso favorece, né, uma fragilidade ainda maior da parede e uma ruptura ou um processo inflamatório. Aqui mais uma vez, ó, diverticulose. Não necessariamente aqui a gente tem um processo inflamatório nessas saculações. Quando a gente olha nesse primeiro momento, a gente só vê as herniações, as saculações. A gente não tem ciência do processo inflamatório. Essa doença, né, ela na maioria das vezes é assintomática. E quando que tem sintomas? Quando a gente tem o desenvolvimento de um processo inflamatório, que é o que a gente vai chamar de diverticulite, e as manifestações mais comuns, na verdade, é o desconforto abdominal e a alteração do hábito intestinal. Quais são as causas que são relacionadas à doença diverticular do cólon? A maioria delas, né, predisposição genética, envelhecimento, que vai dando fragilidade da parede. E existe hoje, né, e a gente tem encontrado doença diverticular cada vez mais em pacientes mais jovens relacionados a dietas que são pobres em fibras. Então, aquelas pessoas que têm constipação, que ficam dias sem evacuar e que vão ficando com as fezes mais endurecidas, são pessoas que são suscetíveis ao desenvolvimento dessa doença. Aquelas fezes que ficam impactadas no segmento intestinal, elas vão aumentando a pressão dentro daquele segmento e vão fazendo com que haja, né, uma movimentação
dessa musculatura da parede, aumentando a predisposição a essa herniação. O grande problema, né? Aqui a gente também classifica, né? O divertículo verdadeiro é que você tem todas as camadas, quando você estuda aqui. E os falsos divertículos, você só tem a mucosa. Isso é uma classificação histológica. E aqui vocês veem, ó, a túnica muscular e todas as outras camadas passando. Qual que é o grande problema? Essa parede que a gente está vendo aqui em volta do divertículo é uma parede que fica mais frágil. Quando você tem impactado aqui, por exemplo, fezes, ou você tem um aumento de pressão dentro do segmento intestinal, se você romper essa parede aqui, você pode evoluir com um abdômen agudo. Então, esse é o grande problema do divertículo. Essas áreas onde a gente encontra essas saculações são áreas onde a parede é mais frágil. Né? Aqui a gente está vendo de dentro. A parede é mais frágil, aumenta a possibilidade de processos inflamatórios e ruptura. Quando nesses orifícios a gente tem fezes impactadas, isso aqui a gente vai chamar de fecalito. Fecalito é quando a gente tem fezes de forma endurecida que fica impactado dentro de algum orifício. A gente costuma ver, né, fecalito dentro desses divertículos e também é comum a gente estar vendo dentro do apêndice. Isso é muito importante para a gente estar sempre orientando o nosso paciente a uma dieta rica em fibras para que não tenha constipação intestinal e não aumente a pressão dentro do segmento intestinal. Aqui a gente está vendo, ó, diverticulose. Eu tenho essas saculações, essas herniações, essas bolsas que vão estar se projetando para o lado externo da alça intestinal. E quando eu tenho divertículos, eu tenho um processo inflamatório relacionado a essas bolsas, essas saculações. Quando eu tenho o aumento da pressão dentro dessa parede verticular, o que pode acontecer? Pode sangrar. Quando sangra, o paciente ele pode ter sangue nas fezes, que é uma das primeiras coisas para a gente pensar, né? Além de doença hemorroidária, doença diverticular, inflamação da doença diverticular, que é a diverticulite. E como essas paredes aqui são mais frágeis, esse paciente também tem uma tendência, né, aumentada para a ruptura dessa parede, que a gente vai chamar de diverticulite aguda, de abdômen agudo. Aqui, ó, quando a gente tem um segmento intestinal com essa área de ruptura da parede. Esse paciente aqui pode, muitas das vezes, precisar ser operado numa emergência. Então, pacientes que têm doença diverticular, a gente tem que, né, estimular sempre que seja feita uma dieta rica em fibras para que ele não tenha constipação, não aumentando, né, a pressão dentro daquele segmento intestinal que já é doente. Aqui a gente vê uma área de perfuração com extrema hemorragia. Esse paciente provavelmente foi operado numa emergência, o segmento doente foi retirado e aqui deve ter caído fezes e sangue para a cavidade abdominal. A doença isquêmica intestinal é uma outra condição e aqui a gente tem um transtorno circulatório que é mais visto em pacientes idosos, tem uma alta letalidade, muitas das vezes essas condições aqui colocam o paciente em risco. O atendimento precoce é extremamente importante. E quando a gente fala de isquemia, a gente está falando de um distúrbio onde a gente tem uma diminuição, né, da oferta de sangue, né, de oxigênio e nutrientes para uma porção de um órgão, e aqui do intestino. Essa isquemia pode levar a uma necrose isquêmica, que é um infarto, ou lesões crônicas. Essas lesões elas podem ser localizadas, dependendo do vaso que está sendo acometido, ou ela pode levar a uma isquemia de um grande segmento intestinal. As isquemias, né, podem ser relacionadas a obstrução arterial, que é o que a gente vê na maioria dos casos, ou a trombose venosa, que a gente vê numa quantidade menor de casos. Quando a gente tem uma obstrução numa artéria, a gente não vai estar ofertando para uma parte do intestino
o quê? Um sangue oxigenado, um sangue com nutrientes. Quando a gente tem uma trombose de veia, a gente não permite a retirada de um sangue que está desoxigenado e a gente vai retrogradamente acumulando naquela porção do órgão um sangue que não está mais sendo efetivo. E lembrando que nessas áreas de infarto, nesse segmento infartado, a gente pode ter o acometimento de pequenas porções da mucosa ou de um segmento todo. Vai depender do vaso que está obstruído. Como é que a gente identifica uma trombose dentro de um segmento vascular? Eu aqui falei de trombose com vocês. O que é trombose? É a coagulação, né, do sangue intravascular. A gente vê uma área de formação de sangue junto com sangue, hemácias, plaqueta, fibrina, que vai estar ocluindo um vaso. A macroscopia de um infarto intestinal é uma macroscopia muito clássica. Nessas áreas mais avermelhadas, a gente vê que tem o órgão sadio. E o infarto intestinal, o órgão infartado, ele fica classicamente com esse tom vinhoso ou enegrecido. A parede, né, a serosa, fica opaca. E quando a gente corta essa alça, quando a gente abre essa alça, está repleto de sangue aqui dentro. A parede fica completamente delgada e a gente consegue ver de uma maneira muito nítida a transição da área que está saudável para a área que está com infarto intestinal. Lembrando sempre que aqui a gente tem uma necrose, né, isquêmica, um infarto por uma necrose isquêmica. Uma demarcação nítida entre a área preservada e a área isquêmica. Lembrando que quando a gente tem áreas de infarto isquêmico, a gente nem sempre tem as alterações de imediato, essas alterações demoram tempo para aparecer, tanto macro quanto microscopicamente. Eu costumo falar nas aulas práticas que a gente tem uma peça de infarto intestinal, que é muito para facilitar o entendimento de vocês. Isso aqui parece chouriço. E quando a gente vê, né, aquela peça, o sangue dentro de um segmento intestinal, né, que é aquela comida, né, que acho que é intestino de porco com sangue dentro. Lembrem disso, porque é mais fácil fazer uma associação. Como é que você vê um segmento intestinal infartado? Ele está cheio de hemorragia dentro da luz. A luz não está vazia, nem está com fezes, está com sangue dentro. Essa mucosa está sofrida, ela foi lesionada, sangrou para dentro da luz. E você vê aquela alça intestinal distendida por sangue, ela não está vazia. Então, façam associação para lembrarem do diagnóstico, que aí fica mais fácil entender a clínica e fazer associação com as alterações que a doença vai estar causando no órgão. Para a gente finalizar, que hoje eu falei muito, quando a gente fala de neoplasia maligna do intestino, é o mesmo nome que a gente vai ter no estômago e é o mesmo nome que a gente tem no terço distal do esôfago, que é adenocarcinoma, que é o tumor que surge do epitélio glandular. É a neoplasia maligna mais comum do trato gastrointestinal. Então, se a gente tiver malignidade do trato gastrointestinal, é mais comum a gente ter tumor de intestino do que ter de estômago ou de esôfago. É o mais comum. Homens são mais acometidos, a incidência aumenta com a idade, fatores genéticos estão relacionados. Quem tem parente com história de câncer de intestino tem maior chance de ter. E o que a gente tem de relação? Baixa ingestão de fibras e aumento de ingestão de gorduras, carne e carboidrato é o que a gente tem relacionado hoje com adenocarcinoma intestinal. Isso aqui é importante, né, saber. É feito rastreio, né, a gente indica para pessoas que têm fator de risco, um rastreio a partir de 50 anos de idade para estar procurando as lesões precocemente. Sabendo que existe uma característica morfológica diferente entre os tumores de intestino. Os tumores do cólon direito, eles têm mais tendência a sangramento. E os tumores do cólon esquerdo, eles têm mais tendência a obstruírem. Esses tumores que têm mais tendência a sangrar, muitas das vezes esses pacientes abrem o quadro com uma anemia
Enquanto que os pacientes que têm tumor do cólon esquerdo, que obstruem mais, a primeira coisa que eles vão se queixar é a alteração do hábito intestinal, ou diarreia demais ou constipação demais. Então, essa história clínica é muito importante, isso não é regra, é o que é mais comum. Como esses tumores do cólon direito sangram mais, na maioria das vezes eles são exofíticos, fazendo essas vegetações aqui. Então, quando passa o bolo fecal, raspa aqui na superfície e muitas das vezes sangra. Diferente dos pacientes que têm tumor do colo esquerdo, que geralmente obstruem mais, tem esse crescimento mais anelar. Se você tem um tumor fazendo esse tipo de crescimento, quando você imagina o bolo fecal passando aqui, vai passar com fluidez? Não vai. Então, esse paciente aqui tem uma grande chance de fazer uma obstrução. Então, essa é a grande diferença na morfologia dessas lesões, embora isso não seja regra, é o que a gente mais vê. Então, aqui, ó, uma estenose de um segmento, aqui a gente vê uma parede espessada. Quando a gente tem esse tipo de crescimento, esse paciente vai cursar com o quê? Alteração do hábito intestinal. É só imaginar como é que é o aspecto da lesão para a gente tentar fazer uma associação. Isso daqui é um crescimento vegetante, uma mucosa intestinal normal, isso aqui é um órgão fresco, não foi colocado formol ainda. A mucosa é assim, olha, é lisinha, com essas pequenas preguinhas. Aqui é normal, aqui é normal. E nesse meio aqui, a gente vê uma lesão de aspecto vegetante. Observem que essa lesão ela está indo de uma extremidade até a outra. Se esse tumor, quando esse tumor ele foi aberto, ele foi cortado aqui e ele foi cortado aqui. Essas duas partes eram juntas. Imaginem o bolo fecal passando por aqui. Então, muitas das vezes, quando a gente tem tumor intestinal, esse paciente, eu mostrei isso até numa peça para vocês, o paciente muitas das vezes abre o quadro com uma obstrução intestinal ou com uma perfuração da parede intestinal por terem essa neoplasia comprometendo tanto a luz. Essa é uma outra forma de apresentação. Esse órgão aqui, ó, é um órgão que já está fixado, não está fresco, está começando um processo de fixação. Aqui a gente tem umas áreas hemorrágicas. Aqui a mucosa com preguiamento, preservado, normalzinho. E aqui a gente vê essa área aqui com essa extensa ulceração. Essa área aqui no centro, ó, isso aqui é tudo necrose tumoral. E é um tumor ulcerado. Diferente desse daqui que é um tumor vegetante. E aqui é um tumor úlcero vegetante. O bordo do tumor é vegetante. E o centro do tumor, ele é o quê? Ulcerado. Aqui a gente tem uma tumoração com centro ulcerado. Essa parte branca é uma parte de necrose. E aqui, ó, a gente vê o crescimento vegetante. Na periferia, aqui, ó, mucosa preservada. Mucosa preservada. Mucosa preservada. Tumor com crescimento. Úlcero vegetante. Outra forma de apresentação das lesões. A mesma classificação que teve no esôfago, no estômago e no intestino. Lesões que formam glândulas do padrão intestinal são as lesões mais bem diferenciadas, menos agressivas. O outro tipo é a lesão que tem as células em anel de Sinnett, as células que são isoladas, que são soltinhas, com núcleo na periferia e bastante citoplasma. Essas lesões aqui são as pouco diferenciadas, são as lesões mais agressivas. O prognóstico depende, né? O prognóstico de tumores em cada órgão depende de condições específicas. Aqui no intestino, no trato gastrointestinal, o que a gente tem que saber em relação ao adenocarcinoma? O tipo histológico, né? Lesões que são pouco diferenciadas, aqui lembrando, as lesões com células em anel de Sinnett são lesões mais agressivas, porque elas são pouco diferenciadas. O quanto que essa lesão entra na parede. Lesões que apresentam, como eu falei com vocês, quando a gente tem uma doença metastática, a gente tem lesão de maior agressividade. Essas lesões que a gente encontra metástases, elas acontecem porque já houve invasão de vasos. E sempre
que eu submeto um paciente à cirurgia, eu tenho que analisar as margens cirúrgicas para deixar esse paciente livre dessas lesões. Quando a gente fala de intestino, as metástases que a gente mais vê são para fígado, ossos e pulmão. Isso vocês vão vendo de acordo com as neoplasias, né, em cada órgão que a gente estuda. Existem os padrões que são específicos, né, os locais que a gente mais vê as lesões em determinado órgão. Então, tumor de mama vai dar metástase para onde, né? Isso vocês vão estar vendo quando vocês forem estudar oncologia. Estou tentando me achar aqui ou achar vocês. Quando vocês forem estudar oncologia, vocês vão vendo que cada lesão tem um aspecto, né? Tem uma característica, uma peculiaridade. Aqui não é o objetivo tá fazendo vocês estudarem só o que é oncológico de forma alguma, é mostrar o que tem de peculiaridade, porque vocês estudando, conseguindo entender determinados conceitos, fica muito mais fácil daqui para frente quando vocês forem estudar especificamente cada disciplina, né? Falei muita coisa hoje com vocês, muita coisa mesmo. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Se ficou alguma coisa corrida demais, deve ter ficado, porque de fato é um conteúdo muito extenso. Professor, o conteúdo é extenso, mas a aula foi incrível, sério. E não teve nada corrido, não. Então tá bom. Se surgir, Pelo menos não na minha opinião. Se surgirem... Sim, mas foi muito bem falado, deu pra entender. Que bom, tentei botar o que assim era mais importante para vocês, o que eu andei tentando fazer. Ai, não consigo me ver aqui, nem ver quem está falando comigo, não sei mexer direito nesse... De botar para vocês o que de fato era mais importante, assim, para tentarem aproveitar e não achar que patologia é coisa que eu não vou estudar, não acrescenta em nada, é difícil. Tem muita coisa bacana e tem muita coisa que acrescenta nas próximas disciplinas que vocês vão estudar. E se entenderem conceitos básicos, ficam assim com uma clareza de raciocínio de ideia muito maior. A especialidade é muito interessante, tem muita coisa legal. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa vocês vão perguntando. Se quiserem botar sempre perguntar alguma coisa, tiver dúvida, mandar uma imagem, eu vou estar sempre à disposição para estar mostrando e estar falando isso com vocês. Tá? Ótimo, Marina, muito obrigada, viu? Quando vocês forem estudar para fazer prova, se precisarem de algum material, quiserem alguma coisa, vocês podem me pedindo que eu vou sempre estar à disposição para ajudá-los. Eu volto a dar uma aula para vocês de patologia ginecológica. A gente ainda vai se encontrar e a gente vai voltando a conversar. Tá? Obrigada. Obrigada pela companhia. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada. Viu? Obrigada. Dou notícia para vocês. Cacá hoje gripou. Ixi, que droga. Colheu o exame hoje também.